Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 5ª semana do tempo comum e desejo que o seu dia seja de um verdadeiro encontro com o Senhor, de uma verdadeira experiência de Deus, que você possa sentir a presença do Senhor na sua vida e na sua família. Para melhor ouvirmos a palavra de Deus e também ouvirmos a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, ao Paráclito, à terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao Senhor que dá a vida, clamando a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 9 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos apresenta o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá em Marcos 7, de 1 a 13. Ouçamos então atentamente, piedosamente essa palavra de Deus, que hoje quer ser luz, farol, para iluminar nossa estrada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos.
vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho que hoje nós ouvimos vem nos mostrar o que realmente é essencial na nossa vivência da fé e o que são os meios, instrumentos que nos auxiliam a viver a fé. Os meios não são a finalidade. Os instrumentos não são a realização do fim. Os instrumentos servem para se chegar à finalidade, mas não substituem a finalidade. Os instrumentos podem ser bons, mas quando mal utilizados, podem não permitir que se chegue ao fim desejado ou ao fim necessário. Qual é a finalidade da fé? Qual é a finalidade da religião? De se ter, de viver a religião? A finalidade não é outra senão o amor. Não é outra senão a liberdade e a autêntica liberdade, a verdadeira liberdade. A finalidade não é outra senão a salvação. Amor, liberdade e salvação. Dons verdadeiros de Deus, os quais devemos buscar cada dia, nos utilizando dos instrumentos que nos são colocados à disposição. Mas sempre lembrando que os instrumentos ou os meios não são mais importantes do que a finalidade. No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção daqueles chefes do povo que compreendem muitas vezes que os meios ou os instrumentos devem ser absolutizados e se esquecem que, uma vez mal utilizados ou absolutizados os instrumentos, os meios, não se chega à finalidade que se busca. Os fariseus estão incomodados, porque os discípulos comem, os discípulos de Jesus comem, bebem, enquanto os discípulos dos fariseus fazem jejum. Ou também ficam incomodados porque os discípulos de Jesus parecem não seguir à risca a tradição dos antigos. Jesus não condena as tradições. Jesus não rejeita a disciplina da religião. Jesus não nega a importância de se haver regras que possam reger a vida de fé das pessoas. Jesus não nega, mas Jesus deixa bem claro
que regras, disciplinas, tradições não podem jamais ser absolutizadas a ponto de impedir a vida e que se realize o que realmente é necessário. Jesus censura os fariseus com relação à absolutização de certas regras, a ponto de chamar-lhes a atenção, dizendo, citando o profeta Isaías, esse povo me bendiz com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em outras palavras, esse povo faz tantos louvores, cumpre todas as regras da disciplina de modo extremo e absoluto, mas falta caridade, falta preocupação com os outros, falta uma verdadeira entrega do coração a Deus, falta a capacidade de perdoar, de ser misericordioso. Me bendiz com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus chama a atenção até, lembrando para vocês, fariseus, se vocês deixarem de ajudar o pai e a mãe idoso, e o dinheiro que poderia dar a eles ou ajudar a eles, com o qual poderiam ajudá-los, vocês entregam para a religião, dão tudo como dízimo, aí vocês podem afirmar assim, não, isso aqui é consagrado ao Senhor, não vou fazer o bem ao meu pai, à minha mãe, estou dispensado dessa obrigação, porque estou dando tudo ao Senhor. Hipócritas, diz Jesus. Hipócritas, porque estão absolutizando um meio e se esquecendo da finalidade que devem chegar, que é o amor, a partilha, o perdão, a misericórdia. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos o sentido desta palavra. Não desprezemos as tradições, a disciplina, as regras da religião, os caminhos que nos são apontados para desenvolver a nossa vida de fé. No entanto, não os absolutizemos, sabendo que são apenas meios para chegarmos à meta desejada, ao alvo que devemos atingir: a salvação, o amor, a fé. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém.